Quando Deus busca captar sua atenção, creio que há sinais inequívocos a serem observados. O primeiro sinal de que Deus está chamando por você é quando sua palavra ou um trecho específico das Escrituras toca seu coração de maneira mais intensa que o habitual. Um homem sentado em seu escritório, com a cabeça entre as mãos, cercado por montanhas de papéis, sentia-se sobrecarregado. Ao abrir sua Bíblia, seus olhos encontraram Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você não despertar, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Essas palavras ressoaram em sua alma e ele não conseguiu se desviar delas. Durante dias refletiu sobre esse versículo até que em sua sala de estar, as lágrimas transbordaram. Deus, eu sinto muito por todas as vezes que fui infiel e te desobedeci. Esse homem foi consumido pelo arrependimento tocado por um único versículo e pela ação do Espírito Santo. Enquanto chorava pedindo perdão, sua esposa o consolou, reconhecendo ali a obra do Espírito Santo. Dias depois, enquanto viajava para o trabalho cantarolando hinos, uma tragédia o atingiu. Um caminhão colidiu com seu carro, tirando sua vida instantaneamente. No seu funeral, sua esposa, embora entristecida, encontrou força nas palavras. Deus, em sua misericórdia, convenceu meu marido a se arrepender e ele ouviu. Deus lhe deu um aviso e ele atendeu. Ah, amigo! Talvez não vivamos uma experiência tão dramática, mas em algum momento de nossas vidas as Escrituras nos confrontaram. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e intenções do coração. O que a palavra de Deus está te convencendo? Seja sobre negligência na oração, mentiras, orgulho ou imoralidade sexual. Não endureça seu coração. A beleza da palavra de Deus é que ela expõe a verdadeira natureza do ser humano. Ela nos confronta sobre nossas companhias, nossas ações e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos. A palavra de Deus revela tudo, até para aqueles que pensam estar escondidos. Ela nos desafia a sermos melhores, a vivermos uma vida que reflete sua santidade e amor. Que possamos estar atentos a esses chamados, permitindo que transformem nossos corações e vidas. Aos fortes e poderosos espiritualmente, a Bíblia adverte cuidado para que não caiam. Aos que se exibem em suas orações, buscando admiração por seu conhecimento e vocabulário, a palavra ensina a orar em segredo, pois seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Há um dito popular em tempos de paz: prepare-se para a guerra. Essa ideia, à primeira vista, parece contraditória. Por que não desfrutar da paz em vez de se preparar para o conflito? Mas há uma sabedoria mais profunda nessa frase. Assim como uma doutrina financeira sólida aconselha a poupar para dias difíceis, devemos estar sempre prontos para o inesperado. Esta mesma noção de preparação para o desconhecido encontra respaldo bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 13 nos instrui. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo permanecer firmes. A Bíblia nos alerta sobre um dia mau que virá, um momento de ataque espiritual. Antes desse dia, somos aconselhados a nos revestir com a armadura de Deus, preparando-nos para a batalha antes que ela comece. Isso é se preparar para a guerra em tempos de paz. A palavra de Deus nos fala sobre a guerra espiritual e as principais batalhas que enfrentamos. Mas Efésios capítulo 6, versículo 13 ressalta a importância de estarmos prontos antes do conflito. Sobre esta temática de preparação constante, reflita sobre os Salmos capítulo 16, versículo 8: sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Isso significa manter o Senhor sempre em foco, estar imóvel diante das adversidades, pois com Deus ao nosso lado, estamos sempre preparados para enfrentar qualquer batalha. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Implica em uma constante busca por Jesus, mantendo os olhos fixos nele, independentemente das circunstâncias. Em tempos de paz ou tempestade, nossos olhos permanecem em Cristo. Essa fixação em Jesus é a nossa garantia de que Ele nunca nos abandonará. Portanto, não devemos tomar a bondade de Deus como garantida, nem agir como se Ele não fosse digno de louvor e adoração em todas as estações da vida. Imaginem se o Senhor nos deixasse desprotegidos e lutando sozinhos. Onde estaríamos?
Acredito que devemos estar sempre prontos para os tempos de guerra espiritual, permanecendo na presença de Deus e sob a proteção do Todo-Poderoso. O medo é um enganador. Ele nos leva a esquecer tudo o que Deus fez. O medo é como uma nuvem que nos cega para as promessas de Deus e sua palavra. Na sociedade atual, o medo se manifesta na prevalência da ansiedade e de doenças relacionadas ao estresse. As pessoas se preocupam com a segurança no emprego, situações financeiras, casamentos e relacionamentos. Tudo isso alimenta o espírito do medo. Mas a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. O medo surge quando tentamos controlar o incontrolável. Por isso, Jesus nos convida a confiar e a não nos preocuparmos excessivamente. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele nos ensina, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Jesus nos lembra de que, embora não tenhamos controle sobre tudo, Deus é soberano e está no controle. O diabo pode ser o pai do medo, mas Deus é o Senhor do futuro. O diabo é o causador da ansiedade, mas o Espírito Santo é o confortador. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos encoraja: não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Como crentes, nossa vida não deve ser regida pelo medo, mas sim pela fé. Não devemos ser paralisados pela preocupação, mas fortalecidos pela palavra de Deus. Lembre-se, somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros das promessas de Cristo. Nenhum estresse ou ansiedade terá a última palavra, pois Cristo já venceu. Amós capítulo 3, versículo 3 questiona: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esta passagem nos faz refletir sobre as companhias que escolhemos. Alguns andam com os ambiciosos, outros mantêm amizades de infância. E há aqueles que seguem o conselho dos ímpios. Mas lembre-se, é crucial escolher companhias que reflitam os valores e a fé que professamos. Há os que andam com orgulho pelos seus feitos. Mas a verdadeira sabedoria está em andar humildemente com Deus, seguindo seus ensinamentos e moldando nossas vidas conforme sua vontade. Pensemos nos que caminham com a cabeça erguida, orgulhosos de seus sucessos, e naqueles que andam cabisbaixos, envergonhados pelo passado e marcados pelos erros. Estes exemplos nos levam a uma reflexão pessoal. Com quem você está caminhando? Quem está ao seu lado ou o que você carrega consigo? Na Bíblia temos o exemplo de Enoque, que se destacou por andar com Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, lemos que Enoque andou com Deus por 300 anos. Este andar com Deus não se tratava apenas de uma caminhada física, mas sim de uma comunhão constante, um relacionamento de respeito e obediência. Em um mundo marcado pelo pecado, que glorifica o errado e onde valores morais são frequentemente descartados, surge a questão: como podemos, como Enoque, andar com Deus em meio a tanta escuridão espiritual? A Bíblia nos orienta a nos arrepender e buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Ela nos adverte para não seguirmos o conselho dos ímpios, nem nos associarmos com pecadores ou escarnecedores. Isso significa que, para verdadeiramente andar com o Senhor, devemos nos afastar das tentações do mundo. Devemos nos desviar de tudo que nos distrai de Jesus, de tudo que tenta nos desviar do caminho com Ele. Afastemo-nos do pecado e andemos com Jesus. Isso não é uma jornada solitária. É um caminho de transformação constante, de busca pela santidade e uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. Convido você a refletir sobre sua jornada espiritual. Pergunte-se: estou andando com Deus como Enoque andou? Estou buscando uma comunhão profunda com o Criador. Que esta reflexão nos guie a uma vida de maior proximidade e fidelidade a Deus, trilhando um caminho de luz em meio às sombras do mundo. Em nossa caminhada espiritual é fundamental reconhecermos que não estamos sozinhos. Deus está conosco a cada passo, guiando-nos e fortalecendo-nos. Mesmo nos momentos de dificuldade, quando os caminhos parecem incertos, sua presença é a luz que ilumina nosso trajeto. Lembre-se da promessa de Isaías capítulo 41, versículo 10: não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Esta não é uma mera declaração. É uma garantia divina de apoio e proteção. Em um mundo que muitas vezes parece estar em desordem, a nossa âncora é a fé inabalável em Deus. Não importa quão tempestuosas possam ser as circunstâncias, com Deus ao nosso lado, temos a força para enfrentar qualquer desafio.
Mas como manter esse relacionamento constante com Deus? A resposta está na prática diária da oração, na leitura e meditação da palavra e na comunhão com outros crentes e no silêncio de uma oração sincera, na reflexão profunda sobre as Escrituras e no compartilhamento de experiências com irmãos na fé que encontramos força e orientação. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta é a chave para manter a paz em meio ao caos, para caminhar com confiança e esperança. Portanto, convido você a refletir sobre sua caminhada com Deus. Que possamos ser como Enoque, conhecidos por nossa comunhão íntima com o Criador. Que nossa jornada seja marcada por uma busca constante pela presença de Deus, mantendo nossos corações e mentes fixos nele, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Que cada passo que damos seja um testemunho do nosso amor e dedicação a Deus, refletindo sua luz em um mundo que tanto necessita de esperança e orientação divina. E lembre-se, em Deus cada passo é um passo em direção à eternidade.